Você já se escondeu alguma vez? Já brincou de esconde-esconde? Creio que sim, né? Já escondeu de alguém que você teve algum problema? Precisou se esconder por uma situação de problema? Já se escondeu quando via alguém passando e você não queria conversar com ela, ou devia para ela, ou ela devia para você, sei lá? Você já se escondeu alguma vez? Já escondeu o problema alguma vez? Pois é isso que eu quero falar com você. A gente tem um hábito de esconder, né? Desde criança, né? A gente apronta, a criança logo quer esconder o que foi feito. Mas não se esqueça que não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? E a revelação é interessante que é para solução, tá? A gente pensa que é para punição, na verdade é para solução. Pode até haver alguma consequência, mas sempre é para solução. E aí, os erros, os seus planos, os seus projetos, as suas ideias que você tem recebido, os seus talentos que você tem recebido, o que você tem feito? Você tem escondido na areia? Quem fez isso foi Moisés. Moisés, que foi chamado para libertar o povo de Israel, e ele recebeu o título e falou: beleza, sou eu o cara, né? Foi lá, já na primeira treta que ele viu, um egípcio brigando com um parente dele, com um hebreu, e aí ele vai e interfere na briga, mata o egípcio, defende o hebreu, o povo dele, ele sendo neto de Faraó, tá? Ele foi achado lá no rio, aquela história toda. E aí ele vai e esconde na areia. Então qual é o... Não vou nem falar de pecado, mas qual é o assunto que você vem escondendo na areia? Quais são as coisas que você vem fazendo como gatinho, que faz a sujeirinha e depois lá joga uma terrinha e está resolvido. A natureza dele, ele faz isso perfeitamente. Mas uma comparação. Então você tem feito isso? Tem algum problema, você logo corre e esconde na areia? Você logo corre e cobre ali? Pois é, a Bíblia fala. Então, problemas que você tem tido, assuntos que você tem que resolver, e às vezes a gente tem medo. Você tem medo de encarar um gerente de banco, às vezes você está devendo, você tem medo de encarar um médico, você tem medo de abrir um relatório, você tem medo das coisas que você precisa fazer, tem medo de tomar uma decisão de sair da CLT para ir para CNPJ. Eu tenho medo, não é? Mas você tem aquela força que você sabe. Só que o que você faz? Você opta pelo medo, e o medo faz o quê? Faz você enterrar. Então a gente vai lá e põe na areia aquelas decisões que a gente precisa tomar, que você precisa tomar. Problemas, eles vão surgir na nossa vida. Cair, a gente pode cair, mas o problema é o que a gente faz depois da queda. O problema é o que a gente faz depois do problema. Você vai ficar o quê? Sentado? Vai ficar escondendo na areia? Eu fiz muito isso, até hoje tenho que vigiar porque faço. Você tem uma conta para negociar, você tem um trabalho para fazer, e você vai esconder na areia. Você não está afim de fazer aquilo, ou você tem algum medo, você tem alguma preocupação, ou você está num momento difícil e a gente vai logo colocando na areia. O problema é que aquilo, se colocar na areia, vão criar outros problemas. Assim mesmo são os nossos pecados, que as pessoas nem confessam mais, ou estão confessando o pecado e escondendo na areia. Existe essa possibilidade da pessoa confessar o pecado, mas ela faz o quê? Confessa e põe na areia. É o grande erro. Você pode esconder as coisas, mas o problema é você ficar com elas escondidas ali. Então veja, Miqueias, ele vai falar, o profeta Miqueias, que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar. Está lá, o profeta escreveu. Aí o que a gente faz? A gente tem algum erro, a gente até é impelido pelo Espírito Santo para ir e confessar, e aquilo ser lançado no fundo do mar. Em outras palavras, o que é? É você colocar no colo de Satanás. Ele é o criador, ele é o pai da mentira, ele é o criador da democracia, que é independência de Deus, e ele é o que
começou o pecado com ele. Então ele também é o pai do pecado. Quando a gente se arrepende, não é só confessar, que tem gente que acha que confessar já resolveu. Não, não é confessar. Eu posso ter confessado, mas não ter me arrependido. O Judas não confessou, mas não se arrependeu. A confissão dele teve o ritual do choro, teve o ritual daquela tristeza, mas não teve arrependimento, porque arrependimento me faz eu voltar para trás. Portanto, quando a gente se arrepende e confessa, então a primeira coisa que eu tenho é arrependimento no meu coração. Não é confissão. Confissão às vezes é um desencargo de consciência, é coisa da alma. Eu vou lá e falo assim, meu Deus, eu fiz isso aqui errado. Tá, beleza, mas daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Daqui a pouco você está lá no mesmo buraco, na mesma lama, no mesmo patamar que você estava. Por quê? Foi apenas uma confissão. Aquela pessoa que encontra com Cristo, ela recebe um alívio, mas ela não permanece porque ela não se arrependeu. Quando eu conheci Jesus Cristo no ano de 78, eu tinha 18 anos de idade, eu me arrependi. Até então eu confessava, mas primeiro tem que haver arrependimento e depois a confissão. E quando a gente tem a confissão para depois se arrepender, está invertido a ordem, não funciona. Eu primeiro tenho que me arrepender, mas as pessoas acabam confessando. E confessando é uma coisa superficial. Porque vai ser o assunto, o problema, a decisão que você coloca na areia, que você esconde na areia. E tudo que vai na areia não tem força, não tem fundamento. Então você colocou lá Moisés, escondeu o pecado na areia, veio a onda e fez o quê? Você está brincando lá na areia, lá na praia. Você faz um castelo bonito, daqui a pouco vem uma onda e faz o quê? Leva tudo. Se você se esconder na areia, jogar um monte de areia por cima e ver a onda, ela vai tirar a areia e vai aparecer você deitado. E Moisés escondeu o corpo na areia, escondeu o pecado dele na areia, ele confessou, ele assumiu, mas ele não se arrependeu. E aí o que aconteceu? No dia seguinte estava exposto o corpo. E ele sofreu com isso, teve que fugir de Faraó, porque o Faraó, quando o pecado da gente é só confessado, sem arrependimento, fica tendo legalidade. O corpo está lá, tá todo mundo fala, quem que fez isso aqui? Foi o Moisés. Aí ele vai lá e põe areia de novo, aí vem um vento depois. Aí o vento sopra e aparece o crime, aparece o cadáver. É aquela coisa, a gente vai dormir, aparece na nossa mente. A gente vai viajar, está lá na nossa mente, está junto com a gente aquilo que não foi resolvido, aquilo que não foi fruto de arrependimento. O filho pródigo, ele fez o quê? Ele se arrependeu. Depois ele foi confessar para o pai. E o pai, devido ao arrependimento, falou assim, não tem mais nada que falar, você já confessou, você se arrependeu da vida que ele estava levando e ele foi e confessou. Ele não apenas confessou, vou voltar para casa do meu pai lá, fico lá, quebro o galho lá, meu pai, qualquer coisa aí, beleza, foi mal aí. E ele ia voltar e fazer novamente. Portanto, a nossa importância de entendermos que arrependimento traz mudança de comportamento. Arrependimento acessa o trono celestial. E quando você se arrepende, você lança o pecado no fundo do mar. No fundo do mar, o que é isso? É um lugar que não tem volta, não tem membrança, não tem acesso, não dá nem para pescar, porque as profundezas que o homem não consegue descer lá. Tentam descer de submarino, ele vai até um ponto, mas depois ele explode, porque é uma pressão muito grande. E as profundezas está significando o quê? O pecado veio de Satanás. Quando eu me arrependo, esse pecado volta para ele. E aí você está livre. Você está totalmente liberto. Agora, quando você confessa, é o que você faz na areia. Então, arrependimento e confissão. Não confissão primeiro. O arrependimento é primeiro. A confissão pode acontecer, mas amanhã você está no mesmo problema. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa, porque faltou arrependimento. Arrependimento é aquela coisa que foi assim, cara, nunca mais. A gente até não fala se arrependimento matasse.
O arrependimento mata o pecado. Então é preciso você se arrepender de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí, quando a gente faz o erro, a gente vai realmente na direção certa, né? Ó, vou lançar lá no mar, vou lançar essas cinzas desse corpo aqui, desse pecado, vou lançar lá no mar. Mas só que chega no mar, tem o que? Tem a praia. Aí tem lá um tal de Satanás, fala assim, escuta, o que você vai fazer? Ah, vem aqui lançar meu pecado no mar. Não, cara, você tá com pressa, põe na areia mesmo. Ih, rapaz, põe aí, isso aí ninguém nem vai ver. E a gente cai nessa sugestão maligna e ficamos ali dando legalidade, habilitação para ele continuar nos acusando, continuar fazendo você sofrer por causa daquele erro, porque o corpo vai estar aparecendo, o pecado vai estar aparecendo. A Bíblia diz, sabei pois que o vosso pecado vos há de achar. Por quê? Se não houve arrependimento, não tem problema você pecar. Quer dizer, tem problema, mas o pior do pecado, sabe qual é? É o pecado não confessado, porque uma vez que eu pequei, é do homem, eu posso pecar. Agora, o pior pecado é aquele que não é confessado. Então, se você não confessa o teu pecado, você vai ter problemas. Mas se você confessa, né? Confessa, veja bem, com arrependimento. Primeiro, arrependimento. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, essa é a ordem. Arrependimento, confessar e deixar. Esta é a ordem que vai funcionar. Não adianta você falar, vou deixar, né? Vou parar de fumar. Você fala, vai parar de fumar, ou vai parar de beber, ou vai parar de fazer alguma coisa. Daqui 2, 3 dias ou uma semana você volta de novo, porque você começou de fora para dentro. Você fala assim, vou parar de fumar, né? Depois você fala assim, eu vou colocar até uma testemunha aqui, vou fazer um amigo aqui. Aí você fez duas coisas. É igual as pessoas hoje que treinam, né? As pessoas treinam o corpo e a alma, e o espírito nada, porque elas acham que é importante, como você fala, Deus, nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. É errado isso, não existe, não é dessa forma, é espírito, alma e corpo. As coisas começam de dentro para fora, do espírito, vem para a minha alma e vai refletir no meu corpo. Mas as pessoas estão cuidando do corpo e da alma, né, que depois é lazer, e não cuidam do espírito, tem um espírito fraco. Assim é o assunto pecado, e também não só pecado, assuntos que você tem que resolver, pendências que tem na tua vida, que a gente está colocando na areia, que a gente fala assim, né? Ah, tá engavetado, vai engavetar aqui, ou a gente vai escondendo ali, não vai tomando decisão. A nossa mesa, quantos assuntos, quantas contas você tem lá para pagar? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas vai lá e conversa com a conta. Não impõe na areia, fala assim, ó, tenho dinheiro aqui, põe na areia aí, enterra na areia aí, ele vai ficar lá. Né? Você não atende a ligação, por quê? Tem medo, não sei o que eu falo. Atende a ligação e diga assim, olha, vou te pagar daqui 10 anos, vou te pagar daqui 1. Faz um projeto e as bênçãos se manifestarão. Portanto, deixe de se esconder na areia, não faça como o seu Adão, que pecou, e se nunca confessou a Deus, Adão pecou e nunca a Deus pediu perdão. Ele pecou e fez o quê? Foi se esconder na areia. Depois ele fugiu, depois ele viajou o mundo inteiro, né? E quando ele foi achado pelo próprio erro dele, o que ele fez? Ele se explicou, se justificou, terceirizou a culpa dele, a responsabilidade dele, o pecado dele, ele terceirizou. E em quinto lugar, ele a Deus responsabilizou. Que ele falou o quê? A mulher que tu me destes. A mulher que tu me deste que fez. Se você não tivesse me dado essa mulher, se eu não tivesse esse marido, se eu não tivesse nessa família, se eu não tivesse... E você vai empurrando com a barriga e vai criando mais problemas. Mas se você se arrepender, confessar e deixar, nova vida você terá. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro, da prata e do dinheiro, abençoando você o ano inteiro. E aí? Vai confessar? Porque na igreja ninguém te faz mais você confessar. Não tem oração de confissão lá na igreja. Não estou falando que é para você chegar lá e falar, não, eu pequei, eu fiz isso. É aquele momento que você vai parar e vai orar e abençoar a sua vida, pedir perdão. O pastor, cadê? Tem lá na tua igreja? Você vai no culto domingo à noite e fala assim, irmãos, agora tem um momento aqui, 2 minutinhos de oração, você senta aí na tua cadeira e peça perdão pelos seus pecados. Tem isso lá? Se a tua igreja não está fazendo isso, ela está te mandando para o inferno.
Porque o pecado faz separação, o pecado não confessado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado não arrependido, ele vai gerar problemas. O pecado precisa ser tratado, confessado, né? Arrependimento, confissão e abandono. E aí você vai ter. Mas eu vejo o seguinte, as suas orações, você pede perdão por 3 áreas da sua vida? Você termina a sua oração pedindo perdão, Senhor, com perdão dos meus pecados? Não, você não vê mais isso. As pessoas me dão casa, me dão carro, abençoa, abre porta, cura. Mas o principal não está fazendo, que é o arrependimento, a confissão. Arrependimento, sabe aquela coisa quando você chora? Quando você fala assim, você chora, você sente aquela coisa dentro de você e você chega a chorar. Quanto tempo faz que você não chora por um erro? Você se explica, você se justifica, você terceiriza e você complica. Vai fugindo. Mas quando a gente se arrepende, aí você muda. Portanto, você tem que aprender a pedir perdão, a se arrepender dos seus pecados, pedir perdão em 3 áreas. Perdoa o meu pecado, a minha transgressão e a minha iniquidade. São 3 áreas que você não vê ninguém ensinar, não vê ninguém falar e você nem sabe. Você vai lá na igreja, tem um culto bonito, tem um culto maravilhoso, mas se não teve arrependimento e confissão de pecados, como que você aceitou Jesus Cristo? Como que você entregou sua vida para Jesus? Eu me arrependi. Pedro fala o quê? Arrependei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Não é confissão como está fazendo. Vai lá, confessa para o padre, confessa para o pastor, confessa para o amigo, confessa. E para Deus nada. Confessou o pecado para a vida inteira, para a igreja inteira. Quando você confessa o teu pecado para alguém, não se esqueça que esse alguém também tem um amigo íntimo. Que você escuta, tem um babado para te falar. Minha amiga, meu amigo, enfim, eu num rolo aí, cara, mas o que foi? Ela confessou para mim que ela fez isso, ele confessou para mim que ele fez isso. Aí aquele outro, cada um tem um amigo íntimo, cada um tem um amigo para contar. Então, nada de confessar pecado, erro seu para ninguém. Se você tem alguma coisa que você errou com alguém, você vai lá e peça perdão. Mas não vai ter que falar assim, né? Igual a pessoa, fulano morreu. Morreu do quê? Escuta, o que vai mudar você saber do que a pessoa morreu? Eu vou ter que lamentar demais. Mas arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento traz grande livramento. Confissão, tapa o sol com a peneira. Me sinto até bem, mas daqui a pouco estou todo igual. Bora lá. Pedir perdão sempre a Deus pelo pensamento, os planos seus aí, os seus assuntos, as suas dívidas, suas contas, suas pendências. O que você vai fazer? Vai diante de Deus com arrependimento. Se eu não me arrependo de ter feito essa dívida aqui, agora eu estou com um problema aqui, me arrependo de... mas para de esconder na areia, para de jogar um pouquinho de terrinha por cima, lá tá bom. Para de ficar pagando o mínimo, né? Vou lá pagar o mínimo, tá bom. Não, vá e resolva. Seja um realizador de sonhos, planos, projetos e ideias. Seja um finalizador, não um colecionador de coisas frustradas. Seja um pecador arrependido, não um pecador colecionando pecados mal confessados na sua vida. Beijos no teu coração, Weber Pinheiro.